Olá! Essa é a nossa devocional de número 52. Hoje vamos ler Romanos do capítulo 11, do 33 ao 36. Vamos à leitura. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Com certeza você já ouviu essa passagem, né? Mas nós estamos aqui nos últimos versículos do capítulo 11 de Romanos, né? E esse estudo, ele finaliza, né, essa primeira grande parte da carta aos Romanos, né? A primeira parte é onde Paulo ele é mais doutrinário, né? E a segunda parte mais prática. Paulo segue essa mesma disposição, né, em suas demais cartas, né? Mas quando a gente fala que a segunda parte temos mais prática, não significa que não tenha doutrina. E também não significa que a primeira parte, que é mais doutrinária, não tenha prática, né? Todos os estudos nós estamos tirando aplicação, então a prática em tudo. Pois não podemos separar as duas coisas, né? Não podemos separar Paulo mestre do Paulo pastor, né? Essa é apenas uma distinção didática, né? Estudamos anteriormente, nos capítulos 9, 10 e 11, o papel de Israel no plano da salvação. Então, na leitura que nós vimos hoje, nesse estudo, Paulo ele vai concluir, né, fazendo uma doxologia. E doxologia significa uma expressão de louvor, de adoração, né? Que geralmente é o resultado do autor bíblico quando ele, depois de falar tanto sobre as maravilhas de Deus, né, chega a um estado de perplexidade. Então, vamos estudar cada versículo. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis os seus caminhos. Bom, a admiração, né, da sabedoria de Deus no plano da salvação, essa é a primeira parte em que Paulo expressa nessa leitura que nós fizemos. E dentre essa leitura, né, desses versos que nós acabamos de ler aqui, desse 33, Paulo faz 3 declarações. Nós vamos analisar aqui essas 3 declarações, né? Antes disso, é importante lembrar o que estava atrás dessa admiração de Deus, que é todo o estudo que nós fizemos até o dia de hoje, né? Tudo que já foi dito, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e como Cristo se torna mediador e faz a correlação entre os descendentes de Adão, os descendentes de Cristo. Ele fala então da vida no Espírito, a liberdade do pecado, da lei, e por fim ele fala do plano de Deus para Israel. Então vamos lá, parte a parte a gente tem que entender. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é o saber de Deus, conhecimento que Deus usa no seu plano de salvação, né, que na mente humana parecia impossível. Então nós vamos ter alguns aspectos. Como pode um Deus, né, Deus se tornar plenamente homem sem deixar de ser Deus, né, para morrer na cruz pelos homens? Olha a profundidade da riqueza de Deus e do seu conhecimento. Tornar justos pecadores, né, sem deixar o pecado impune, sem se tornar injusto. Olha só que profundidade de riqueza, né, desse conhecimento, dessa sabedoria de Deus. Eleger e predestinar quem ele quis, sem com isso ser injusto ou fazer acepção de pessoa. Olha aí de novo a profundidade da riqueza
que tem, né, nessa sabedoria e no conhecimento de Deus. Conquistar e vencer o pecado e a morte para garantir que no novo céu e na nova terra uma eternidade livre, né, da morte e do pecado, sendo o segundo paraíso superior ao primeiro. Que profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Relacionar-se com os homens, com as escolhas dos homens e fazer com que no final tudo aconteça exatamente como ele havia determinado. É a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Fazer com que a desobediência de um povo, os judeus, se tornasse uma oportunidade de levar a salvação aos outros povos. Novamente, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. A sabedoria e o conhecimento de Deus é por demais profunda, a ponto de fazer Paulo cair. Essa doxologia, né, essa adoração que Paulo faz, porque tudo que ele falou, aqui nós citamos várias coisas que Deus fez e que seria inimaginável ser concebida pela mente humana como solução para o pecado, como restauração para um povo, a rejeição de um, né, a oportunidade de outro. Isso é a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Então, ainda no verso 33, ele faz outra declaração. Ele declara assim: quão inexplicáveis são os seus juízos, né? Essa segunda declaração de Paulo é que é impossível explicar, né? Quão insondáveis as decisões de Deus feitas na eternidade, né? Isso quer dizer impossível de entender, mesmo que a gente analisasse meticulosamente, a gente não conseguiria explicar, né? O juízo de Deus em cada ato seu da salvação. Como Deus consegue ser o autor, como Deus consegue não ser o autor do mal, mesmo tendo decretado a entrada do mal no mundo. A gente não entende, né, como Deus faz isso, mas é o que a Bíblia afirma. Isso ultrapassa a nossa compreensão, né? Que torna esse juízo de Deus inexplicável. Como entender a escolha de Deus em salvar homens e não salvar anjos? Ambos caíram. Como é que a gente entende, né, esse juízo de Deus ao escolher salvar pecadores em vez de justamente entregar a raça humana à condenação eterna? Que juízos é esse, né? Escolher um povo para si, né? Os descendentes de Abraão, quando poderia ter escolhido povos mais fortes, né? Poderia ter feito uma aliança em vez de Abraão com o Faraó, sabe? Com o rei da Babilônia, né? Mas ele pegou um povo pastoreio, nome de pequeno, né? Para fazer seu povo, né? E que no processo da salvação ele entregaria. Quem é que consegue explicar isso? O próprio filho a uma morte lenta, dolorosa, cruel em uma cruz e depois sepultá-lo. Quem é que imaginaria que Deus, quem que explica Deus fazendo dessa forma? Que decretou tudo sem tirar das suas criaturas morais, né, as suas responsabilidades, né? Quem pode entender o juízo de Deus? Quem pode explicar como ele determina fazer as coisas? Essa é a segunda declaração de Paulo, né? Quão inexplicáveis são os seus juízos. Então vamos à terceira declaração do verso 33, né? Quão insondáveis são os seus caminhos. O homem é incapaz de identificar a ação de Deus na história. Por nós mesmos, nós não identificaríamos que aquela escolha de Abraão, né, para fazer um povo separado para Deus, significaria tanto,
né? E que era um agir de Deus. Nós não conseguimos entender por nós mesmos o agir de Deus. Quando Deus fez o pacto com Abraão, a gente não entender a lei, a gente não entender os profetas no que eles falavam, a gente ia chegar no tempo de João Batista e não iria entendê-lo também, né? A gente não ia reconhecer o Messias e a gente não entender o significado, o surgimento da igreja, a gente não entender nada que Deus faz na história. Essa que é a verdade. E aqui a gente pode citar Isaías, né, 55, 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o vosso caminho, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus são inescrutáveis, né? A gente não consegue sondar, né? Perceber, identificar a ação de Deus na história. E diante de um ser que não conseguimos explicar, sondar, entender, o que acontece? A gente não sente vontade de nos afastar desse Deus inescrutável, insondável, né, que a gente não consegue compreender plenamente o que ele faz. Pelo contrário, a nossa alma, ela se sente atraída, o nosso ser se sente atraído, né? A gente se curva diante desse Deus, a gente submete a nossa alma a esse Deus, né? Isso não nos afasta dele, só nos aproxima. Ver tamanha sabedoria, quão rica, quão insondável, que caminhos inexplicáveis, né? Então isso só nos atrai ao nosso Deus, essas características tão dele, né? E no verso 34, que eu vou ler aqui, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Aqui Paulo está citando, né, essa parte, Isaías 40, 13 e 14. E na segunda parte ele está citando também uma passagem de Jó. Então vamos ver parte a parte aqui desse verso 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Paulo conhece a supremacia de Deus e este plano perfeito aponta para a soberania de Deus, né? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselhos, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Quem? Isaías 40, 13 e 14. A resposta para essa pergunta? Ninguém. Além de ser finitos, né, nós, humanos, ainda somos pecadores, o que limita ainda mais a nossa capacidade de compreender a Deus. E aí mais, né? Ou quem foi seu conselheiro? Que homem que estava ou que esteve na eternidade para dizer como Deus deveria fazer o mundo, como Deus deveria atuar na história da redenção, da salvação? Quem foi que estava lá? Não, Senhor, não faz desse jeito, não faz desse, porque esse aqui vai ser melhor. Quem é que foi? Quem é que estava, né, ali para ser conselheiro de Deus, né? E a resposta é a mesma anterior: ninguém. Ou a parte C, né, desse verso, né, nós já estamos aqui no 35, que está dizendo assim, vou ler novamente. Ou quem primeiro deu a ele alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Né? Que criatura que fez algo a qual Deus, né, algo para Deus, para que ele tenha o direito de cobrar sua parte, seu direito? Deus colocou tudo em movimento, exclusivamente pelo seu poder criador, e tudo
é dele, né? Tudo é de Deus. E aí ele faz uma referência a Jó 41:11, que diz assim: quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuí-lo, pois o que está debaixo pois o que está debaixo de todos os céus é meu. A resposta, novamente, é ninguém, porque Deus fez todas as coisas, né? E aí nós vamos ver algo mais a fundo nesse aspecto, que está no verso 36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Né? Eu vou ler até aqui porque essa parte aqui, né, é uma conclusão inevitável que Paulo chega, que é dar glória a Deus, né, e reconhecer a sua importância, né? Porque Deus merece glória diante de todos esses atributos e ações, né, de expressões de como ele é. Como estava lá, né, em Jó, que tudo debaixo do céu é de Deus, né? Absolutamente tudo. Aqui nós vemos um pouco além disso, né? Ele não só criou todas as coisas, como ele sustenta tudo que existe. E tudo que existe é para ele. A finalidade, o fim de todas as coisas que existe é para a glória de Deus, né? Tudo que já aconteceu na história, tudo que está acontecendo nos nossos tempos, tempos de pandemia, tempos de assolação, né? Tempos de muitas angústias e preocupações, tudo que acontece é para ele. E, portanto, a ele a glória para sempre, né? Então, assim, no final, depois de dizer tudo que Deus é, né? Tudo que Deus é, assim, expressar tanto acerca de Deus, todas essas conclusões, né? Que ele chega, né? Eu quero corrigir, Paulo não fala tudo que Deus é, mas com base em tudo que ele expressou acerca do plano de Deus, acerca da salvação, acerca de quem é ele, de que ele é digno, o que é dele, ele deve quem, né? Diante de tudo isso, a última frase: a ele seja glória para sempre. Amém. E isso é de mais profundo para as nossas vidas, né? Essa reação de Paulo deve ser a reação que nós temos diante da palavra de Deus. Se Deus não tivesse nos revelado o seu plano, jamais identificaríamos por nós mesmos. Não identificaríamos nos acontecimentos, né? Estou aqui na aplicação. Se ele mesmo não nos tivesse revelado. Deus deu a Bíblia escrita pelos profetas e apóstolos e revelou os seus mistérios, como a gente viu no último estudo. Mas, mesmo assim, ainda existe um mistério que não foi revelado e não entendemos. E na meditação destas maravilhas, né, mesmo Deus não se revelou por completo, o que ele revelou já é suficiente para nós nos depararmos com o mesmo de Paulo, que é essa perplexidade, né, de que Deus é esse, né? E na medida dessas maravilhas de Deus que vemos, nós nos prostramos, nós nos impactamos, nós nos emocionamos verdadeiramente. Eu não resisti a esse estudo, não resisti. Que Deus é esse? Sabe? E não é porque tinha uma música de fundo, e não é porque eu tava num momento de sensibilidade. Não! Não tem como reagir diferente diante de um Deus como esse. Sabe? Que fez todas essas coisas. Sabe? Que poderia ter me condenado justamente porque era isso que eu merecia. Mas ele usou de misericórdia. E com a grande sabedoria, ele me justificou sem se tornar injusto. Ele resolveu um problema que ser humano nenhum pensaria. Ele não poupou seu próprio filho. É incrível.
é extraordinário, é magnífico. E isso nos impacta e deve nos impactar. Não é por indução emocional, né? Não é porque tem uma coisa misteriosa, né? Assim, de sobrenatural, né? Não! É Deus expressando quem Ele é, o que Ele fez na sua palavra. Isso é o que deve nos mover como cristão. Ser impactados com tamanha maravilha e mudar de vida, pois mexe com o que há de mais íntimo em nós. Com isso, deveríamos fazer muitos homens calar a boca, pois julgar a doutrina da predestinação e como Ele fez o caminho da salvação, né? Quem somos nós para querer entender plenamente a forma que Deus pensa e age? O que me atrai, né, ao caminho de Deus é que não consigo compreender plenamente. Embora eu não o entenda plenamente, né? Ele tenha me dado a graça de entender o que Ele revelou nas Escrituras. Que possamos dar glória a Deus por isso. Que possamos exaltá-lo por isso. Porque Paulo falou assim, eu não estou terminando a carta, sabe, para pôr um hino de fundo. Não, eu tenho que parar aqui, diante do que eu expus até agora, e adorar o Senhor, porque é tão maravilhoso, que eu tenho que parar aqui na carta, eu tenho que chegar nesse momento e tenho que expressar. E Paulo faz isso, né? Existem outras doxologias, né, em outras cartas. Essa aqui é uma das mais conhecidas, mas você entende que depois de estudar o que nós estudamos, que nós rejeitamos a Deus, né, judeus e gentios, sabe, que nós vivemos uma vida perversa, que a nossa inclinação é pro mal, sabe, que se não fosse a graça comum, esse mundo já estaria destruído. E que Deus não terceirizou a solução, Ele mesmo enviou o seu Filho. E Ele derramou o cálice de sua ira, Ele satisfez justiça e nos fez justos no seu Filho. Que Deus é esse? Que profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus! Como é que eu poderia sondar seus juízos porque Ele decidiu fazer como fez? Como é que eu posso julgar ou sugerir outras formas diante dos caminhos que Ele conheceu? Quem sou eu? Onde é que eu estava quando tudo foi criado? Quando eu pude aconselhar Deus acerca da criação e da redenção? Eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu não poderia fazer nada em absolutamente. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Adoremos esse Deus. A ele seja a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque diante desta palavra, diante da tua revelação, Deus, é impossível não te louvar. É impossível nos deparar diante de tal magnitude, de tal maravilha, de tal riqueza e sairmos do mesmo jeito. E não mudar a nossa vida, e não mudar a nossa forma de agir, de pensar diante de Ti, Senhor. Reconhecemos que nada somos e que o que temos de Ti é graça, favor imerecido. A Ti damos louvor, glória. Ensina esse coração pecador a cada dia Te louvar com os meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas palavras e as minhas atitudes, para que eu não Te adore só aqui e agora, mas na eternidade. Amém.